E aí, quem torceu para a Coreia hoje? Nossa Senhora. Era o coreano pequenininho. Quem torceu para a Alemanha? Português, né? Encontrar os caras de novo. Pode começar o papo comigo? Liberado. 5, 4, 3, 2, 1. Ao vivo, falando. Pessoal, boa noite. Com satisfação que a gente recebe hoje aqui em Assis, interior do estado de São Paulo, o Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores tem a honra de poder receber mais uma vez nosso eterno deputado Renato Simões, que grande contribuição já deu para as lutas da nossa cidade e para a nossa região. Um deputado diferente daqueles que não ficam mandando verba para ambulância, para perua Kombi, para asfalto, mas que defende a cidadania, defende um país mais justo. Um país mais justo começa por uma cidade mais justa, por uma região mais justa. E em todas as lutas de trabalhadores organizados ou que quiseram se organizar aqui em nossa região, sempre que foi preciso, nós acionávamos o deputado Renato Simões e ele sempre nos atendia e colocava toda a sua estrutura à disposição na Assembleia, e quando não estava na Assembleia, o seu conhecimento sempre foi fundamental para a organização dos trabalhadores, seja ele da cidade ou do campo, como tivemos algumas movimentações e atividades desenvolvidas por trabalhadores sem terra, organizados ou não, aqui na nossa região. Em especial para mim, é motivo de muita satisfação, porque uma das vezes em que tivemos um mandato ameaçado, em que foi protocolada uma denúncia para a cassação do nosso mandato na Câmara Municipal, o deputado Renato Simões aqui esteve para dar todo o seu apoio, o seu depoimento, e que junto com a organização de toda a cidade que compareceu e lotou a Câmara Municipal, a gente teve o mandato preservado. Então, para nós, hoje, na condição de presidente do Diretório Municipal do PT, é motivo de satisfação poder receber. Obviamente que a gente não poderia perder a oportunidade de trazer e receber aqui alguém que esteja diariamente participando das articulações e principalmente da elaboração do programa de governo do companheiro Lula, que nós temos a plena certeza e convicção que será candidato a presidente preso ou não. E mais do que a figura, nós precisamos ter conhecimento daquilo que vamos defender, do programa de governo que nós podemos defender, e que vai ser um programa de governo quase que, imagino, embora esteja sendo elaborado, muito próximo daquele que foi de 89. Acho que se em 89 nós tivéssemos vencido a eleição, sem ter a aliança que tivemos nas eleições que tivemos êxito eleitoral, pudéssemos fazer as transformações que sempre desejamos. Mas, como as vitórias ocorreram fruto de aliança, e foi necessário que honrássemos aqui os compromissos com os aliados, talvez não pudéssemos avançar da maneira que queríamos para transformar esse país. Mesmo assim, indiscutivelmente, os mandatos do presidente Lula e da presidenta Dilma foram extremamente superiores, incomparáveis às demais administrações dos 500 anos pelos quais o país teve. Agora, a situação e a conjuntura nos praticamente recolocam no patamar de 89, com uma diferença. O povo
sabe como é um país governado pelo companheiro Lula. Óbvio também que fazer uma análise de conjuntura hoje, onde a gente está praticamente a reboque das movimentações jurídicas e judiciais, a cada dia, a cada hora, praticamente o cenário jurídico muda, e o cenário jurídico e o cenário judicial mudando, a eleição também se transforma. Para nós, felizmente, mesmo com o quadro de adversidade, com o Lula preso, sem poder falar com a classe trabalhadora, ele continua com a vantagem folgada na disputa eleitoral. Mas a eleição não começou ainda. Aliás, a Copa do Mundo nem acabou ainda. E a eleição começa depois da Copa do Mundo. E nós temos a certeza absoluta que será mais uma vez uma eleição muito difícil. Mas caberá agora ao companheiro Renato fazer uma análise de como a direção nacional e o PT e as forças de esquerda, nós temos aqui companheiros do PCO, como é que os movimentos e os partidos de esquerda estão trabalhando hoje, dia 27 de julho, prevendo e aquecendo os bastidores para a eleição. Seja bem-vindo, nós vamos adotar a estratégia do Renato fazer uma fala, depois a gente abre para os companheiros e companheiras fazer a sua contribuição e os seus questionamentos. Aí pela oportunidade, né? Nós acabamos nos atrasando um pouco lá em Marília, então a gente pede desculpas aí pelo atraso. E eu acho que tem 3 elementos centrais aí que a gente precisava discutir sobre a eleição. Primeiro, que essa não é uma eleição como as últimas que a gente participou. Nós não estamos vivendo um período plenamente democrático. Caracterizar a situação do país hoje como uma situação de exceção não é apenas um xingamento contra o Temer. Dizer que nós sofremos um golpe em 2016 e que a partir de 2016, com o afastamento fraudulento da presidenta Dilma, abriu-se um período de total insegurança jurídica no país, motivado pelo rompimento da Constituição, impõe consequências. Nós não podemos só botar uma hashtag na nossa página ou fazer um fecho de um discurso sem realmente impregnar a nossa consciência, a nossa prática com as afirmações que a gente tem feito. Então esse momento é um momento que nos remete não àquela forma tradicional da gente se preparar para uma campanha eleitoral, como a gente se preparou nas últimas que a gente venceu, mas se preparar para uma batalha da luta de classes, da luta democrática no país, com o objetivo de restabelecer a soberania popular que foi rompida com o golpe de 2016. Então, essa caracterização, ela está no fundamento do programa de governo do presidente Lula. Porque o nosso objetivo nessa campanha é recuperar a soberania popular, é recuperar a capacidade do povo retomar nas mãos os destinos da nação. E essa ruptura do Pacto Democrático da Constituição de 88, ela impõe o não reconhecimento dessa situação excepcional. Ou seja, nós não faremos campanha anunciando, como anunciamos em 2002, que apesar da nossa discordância com a agenda das reformas do Fernando Henrique, nós estamos pensando o Brasil dali para frente, a famosa Carta ao Povo Brasileiro. Nós estamos indo para essas eleições dizendo o contrário: é impossível governar o Brasil em respeito à soberania do povo, aceitando a agenda que o Temer nos impôs.
De modo que nós não podemos assumir compromisso com nenhuma das medidas que ele adotou sem respaldo popular. Por isso o Lula falou, antes de ser preso, e escreveu no seu manifesto, que foi lido no ato de lançamento da sua candidatura pela presidente Dilma, agora há algumas semanas, que não dá para governar o Brasil com essa PEC do gasto público, não dá para governar o Brasil com as riquezas do pré-sal tendo sido vendidas a preço vil, não dá para governar o Brasil com os trabalhadores e trabalhadoras sem direito, com a reforma trabalhista, não dá para governar o Brasil com, né, as medidas de exceção que foram adotadas. E, portanto, a gente está já de antemão dizendo que nós não reconhecemos o governo Temer e sua agenda e estamos nos propondo a recuperar o status anterior ao golpe, para a partir daí a gente resgatar outras transformações que ou estavam em curso e foram interrompidas pelo golpe, ou não foram efetivadas durante o nosso período de governo. Então, quando você fala que nós estamos de uma certa forma recuperando o programa de 89, com uma política de aliança democrática popular e um caráter democrático popular do programa, você está dizendo que as reformas estruturais na sociedade brasileira, elas precisam estar no centro do programa, ou todas as coisas boas e importantes que a gente fez não se sustentam. Ou seja, nós fizemos muita coisa positiva e importante no campo. Criamos o PAA, criamos o PNAE, fortalecemos a agricultura familiar, dobramos os investimentos do Pronaf, mas não fizemos reforma agrária. Fizemos coisas fundamentais na cidade, Minha Casa Minha Vida, saneamento básico, mobilidade urbana, mas não fizemos reforma urbana. Fizemos, né, uma série de mudanças importantes na política brasileira, mas não fizemos a reforma política, a reforma das instituições políticas do Estado. Mal e mal a gente conseguiu fazer uma reforma do sistema eleitoral, a partir inclusive de decisões judiciais e não de decisões do Congresso Nacional, como é o caso do financiamento público, né, do financiamento empresarial. E não fizemos a democratização dos meios de comunicação de massa, não fizemos as reformas, portanto as 5 grandes reformas que a gente sempre defendeu, né? A reforma agrária, a reforma urbana, a reforma política, a reforma da mídia, né, ou democratização dos meios de comunicação de massa, e a reforma tributária, porque ao final alguém tem que pagar a conta dessas outras reformas. E hoje quem paga a conta do Estado brasileiro é a classe trabalhadora, são os mais pobres, que não tem como escapar do sistema tributário, porque todos os ricos e privilegiados, e principalmente o grande capital, têm um sistema tributário regressivo, portanto, pagam muito menos impostos do que a massa trabalhadora. E financiar um novo ciclo de desenvolvimento impõe também a gente discutir quem é que vai pagar esse novo ciclo de desenvolvimento. Então, essa gênese, vamos dizer assim, do programa de 89, eu diria que ele está bem sintonizado, de fato, com a realidade atual. Por quê? Porque nós fomos vítimas de um golpe por instituições do Estado que não foram reformadas, mas que foram de alguma forma fortalecidas pelos nossos próprios governos. Então, se a gente analisar a Constituição de 88, nós vamos analisar que ela foi rompida várias vezes, né? Ela foi rompida no governo Collor, no governo Fernando Henrique, com as reformas da ordem econômica, que limparam a Constituição de elementos que eram fundamentais na soberania nacional. Os monopólios estatais, né, que foram revogados, né, da navegação de cabotagem, as telecomunicações, siderurgia, tudo, né? O Estado, vamos dizer assim, a capacidade do Estado de organizar a agenda econômica da nação, ela já foi dinamitada no governo Collor
no governo Itamar e no governo Fernando Henrique, né? Agora eles passam a dinamitar a ordem social, né? Com a mudança nas relações do trabalho, os ataques da democracia. Tem um núcleo duro da Constituição de 88 que não foi afetado, que é justamente a ordem política. Porque a ordem política da Constituição de 88 é, com muito pouca diferença, a ordem política da Constituição de 46. E ainda incorporando elementos do próprio período de exceção. Então, o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Ministério Público, o papel das Forças Armadas, não mudou, vamos dizer assim, de forma significativa, porque nem a Constituinte conseguiu fazer uma reforma política nas instituições do sistema político. Tudo bem? Bem-vindo. Então, o que é que nós estamos discutindo? A retomada da agenda das reformas. Porque justamente por não ter feito essas reformas, é que a gente acabou reforçando essas instituições. Muita gente fala assim, mas olha o Fachin, esse traidor, como é que não perceberam que o cara era isso, não era aquilo, como é que ele virou um esquerdista, agora um direitista, um fascista, né? Mas no fundo, o grande dilema nosso não é ter errado nas pessoas que foram colocadas à frente da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República, do Poder Judiciário, é que essas instituições, elas não foram reformadas. E, portanto, o conteúdo de classe, o conteúdo político que elas sempre carregaram na manutenção da dominação de classe, da exploração, da dominação, da opressão, da discriminação, estão intactas. E mais, a gente botou dinheiro, a gente deu prestígio, a gente criou autonomia. Então, também nesse momento, vamos dizer assim, a gente colhe o resultado da não realização das reformas estruturais. Então, esse é um segundo elemento. Além da gente não poder se comprometer com a continuidade daqueles elementos do estado de exceção que foram impostos ao país sem a legitimidade das urnas, nós precisamos retomar a nossa trajetória de governo, não do ponto de vista do que nós realizamos, mas do ponto de vista do que nós precisamos realizar para assegurar a sustentabilidade às transformações que a gente quer fazer no país. E aí vem uma terceira questão importante, que é: como é que num ambiente de golpe em que nós sofremos uma derrota estratégica, ou seja, não foi uma derrota eleitoral que a gente recupera depois, perde um mandato aqui, faz oposição, volta daqui a 4 anos, né? Nós sofremos uma derrota estruturante da vida da esquerda no Brasil e no mundo. A derrota no Brasil, ela alterou a correlação de forças no mundo. Foi uma coisa tranquila, simples, né? Foi o Aécio ganhar de nós por meio ponto, como a gente ganhou dele por meio ponto. Não é esse o problema da alternância democrática do poder. É que o golpe, ele significou uma derrota e uma involução na própria correlação de forças. Então nós temos uma contradição. Nesse momento em que as condições políticas para um programa mais ousado e avançado são menores do que a gente já teve em situações anteriores, nós temos que apresentar um programa com maior radicalidade. E essa maior radicalidade orienta também a linha da campanha, a escolha da candidatura e o programa. Porque nós não estamos enfrentando um adversário em urnas livres, nós estamos enfrentando um adversário que deu um golpe, derrubou um governo legitimamente eleito, alterou a ordem constitucional, fez contra-reformas fundamentais, gerou o país um caos social fantástico, e agora eles vão devolver a faixa presidencial para nós, pedindo desculpa, e então uma Lula perdeu. Não, a continuidade do golpe impõe a eles necessariamente a nossa derrota. E é por isso que nós estamos sustentando a candidatura do Lula, porque
a candidatura do Lula se transformou o principal nó, que dependendo da forma como for desenrolada, pode alterar novamente a correlação de forças no país. Então, o nosso objetivo ao manter a candidatura do Lula não é nem por estratégia eleitoral, marketagem, nem porque a gente não tem outros nomes, porque o PT fica preso num nome só, não tem, que essa eleição tem nada a ver com as eleições anteriores. Ela tem a ver com a resistência e ela tem a ver com opor uma resistência capaz de ser vitoriosa. Porque se a gente não derrotar o golpe, ele vai se consolidar. E ao se consolidar, ele vai impor uma série de outras derrotas estratégicas que vêm por aí. Privatização generalizada, a quebra dos direitos, a reforma da Previdência. Então, tem uma agenda do golpe. A agenda do golpe é privatizar a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, a Eletrobras, a Petrobras, né? BNDES, é retirar os últimos resquícios de soberania nacional na relação do país com o mundo, é fazer a consolidação da reforma trabalhista com a entrega do sistema financeiro, do sistema previdenciário, acabando com o direito de aposentadoria pública. Então, ao congelar por 20 anos, né, é também impor a privatização dos serviços públicos, porque eles não vão poder oferecer ao povo aquilo que o povo precisa, logo ele vai buscar no mercado. Se você não tem saúde pública, você vai vender algum tipo de plano de saúde que as pessoas possam pagar. Você não vai oferecer vaga em escola pública, você vai obrigar as pessoas a ir pagar alguma coisa. Então, essa lógica, ela foi derrotada 4 vezes em eleições livres. E ou a gente derrota novamente, ou ela vai se impor, como se impôs com a vitória do Macri na Argentina. O Macri é um governo Temer legitimado pelas urnas. É a mesma agenda econômica, política, regressiva, só que ele ganhou eleições. E aqui no Brasil eles chegaram à conclusão que eles não ganhariam mais eleições com esse programa. Então, a candidatura do Lula é aquela que tem potência para impor uma nova alteração na correlação de forças. E é por isso que ela se tornou um nó. Nem eles podem permitir que o Lula seja candidato, nem nós podemos permitir que o Lula não seja candidato. E a margem de conciliação entre essas duas estratégias é praticamente nula. Ela não existe, por exemplo, como as pessoas aventam, né? Não, mas põe um plano B aí, o Lula elege um poste, põe um nome aí. Ou, vamos fazer um acordo, o Lula fica livre e abre mão de ser candidato a presidente da República. Não tem margem de conciliação. A margem de conciliação é ou a gente ganha ou eles ganham. E a estratégia significa que a gente precisa acumular e eles também. Então, eles tentaram acumular através de uma campanha midiática permanente de desestabilização do governo Dilma e de ataques à esquerda. Nunca antes teve corrupção no Brasil até essa organização criminosa liderada pelo PT chegar no governo e roubar a nação, né? Essa narrativa ela foi em vários momentos vitoriosa, né? Mas essa narrativa ela tem um limite. Mesmo apanhando de manhã, à tarde e à noite, o Lula passou a ser, apesar de todas as nossas derrotas, a candidatura que foi acumulando. Você dizia lá, não vai ter golpe, teve o golpe. Fora Temer, fica Temer. Nenhum direito a menos, tira os direitos. Nós fomos colhendo sucessivas derrotas nascidas da grande derrota estratégica do golpe. Mas, contraditoriamente, essas derrotas parciais levaram o povo a encontrar na eleição e na candidatura do Lula uma alternativa para derrotar o golpe. Então, o Lula começou a subir na intenção de voto, a diminuir a sua rejeição. Eles precisavam criminalizar. Criminalizaram e aí achavam que tinham resolvido o problema. Que
quem é que vai votar num ladrão, corrupto? Né? O povo não comprou isso. Precisa condenar, porque condenando ele não pode ser candidato. Condena uma, condena duas. Fizeram toda a manobra jurídica para fazer a antecipação da eleição, da condenação em segunda instância no começo do ano. E finalmente resolvemos o problema. Ele não pode ser candidato. Aí no dia seguinte a gente reafirma que ele é candidato. Na pesquisa seguinte ele continua crescendo e a eleição diminuindo. Aí vai mais para frente, então vamos ter que prender, porque eles sempre mediram, prende ou não prende, faz ou não faz. Nós também, vamos prender ou não vamos prender? Não, vamos ter coragem de fazer, vamos ter coragem, vamos fazer, não vamos prender. E agora resolveu o problema então, porque como é que um preso vai ser candidato? Né? E o cara continua crescendo nas pesquisas. Então, eles não têm mais como deixar de enfrentar o fato de que o Lula candidato tem um enorme potencial de ganhar a eleição. E algumas pesquisas dizem que ganha a eleição preso. Outras pesquisas dizem que se ele não for candidato, ele indica alguém que vai para o segundo turno. Esse nó das eleições pode levá-los, inclusive, a dar mais um golpe, né? Mas o processo já fizeram uma vez, o que eles fazem? Mas por que a gente então não troca o Lula? Porque trocar o Lula é facilitar o serviço do golpe. É a gente dizer que a gente não acredita que o Lula é inocente. É a gente dizer que um outro candidato pode nos liderar num enfrentamento que não é apenas uma campanha. Não é botar um cara na frente da televisão com um marqueteiro ditando para ele, faz uma edição e pronto, ganha a eleição. Então, nesse sentido, eu queria concluir dizendo para vocês o seguinte: a candidatura do Lula agora, ela entrou numa fase em que ela tem um enorme potencial de desagregação do time adversário. Porque quanto mais a gente mantém, mais ele se vê diante do fato de que a pulverização de múltiplas candidaturas no campo da direita não permite uma vitória eleitoral sobre o Lula. Porque faz um ano que o Bolsonaro oscila dos 15 para os 17, cai para os 13, volta para os 15, vai para os 17. Né? Você tem uma candidatura de esquerda potente,